Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e a nossa aula de hoje vai falar sobre a posição relativa entre duas retas coplanares e também sobre a mediatriz de um segmento. Então vamos acompanhar comigo no slide. Primeiro vamos falar sobre retas, né? O que é uma reta? Uma reta, gente, é um conjunto de pontos. Nós vimos isso na nossa última aula, lembram? Sua representação geométrica ela é dada por uma figura geométrica plana, né? Formada por uma linha única, reta, infinita para duas direções e que, portanto, ela não vai fazer curva alguma, né? Em toda a sua extensão. Quando duas retas são contidas no mesmo plano, elas podem interagir de algumas maneiras aí distintas, né? Gerando alguns conceitos, definições e propriedades. Então, o conjunto dessas possíveis interações aí entre duas retas é o que nós vamos chamar de posições relativas. Então, vamos falar sobre essas posições relativas entre duas retas. As posições relativas aí entre duas retas, elas vão ser as formas, né, como essas retas podem interagir dentro de um plano. Então, as possíveis posições relativas são, elas podem ser então o quê? Paralelas, concorrentes, coincidentes. Então, duas retas, elas podem ser representadas em um plano cartesiano, né, de forma paralela ou concorrente, né? Mas cada uma dessas formas, ela possui aí características e elementos que vão ajudar na identificação da forma, né, que estão dispostas nesse plano, sem ser preciso construir precisamente o seu gráfico. Então, vamos entender o que são retas paralelas. Então, duas retas, elas vão ser consideradas paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum em toda a sua extensão. Uma propriedade interessante sobre essas retas é que a distância entre elas sempre vai ser a mesma, né? Independente do ponto escolhido aí que utilizamos para medi-las. Então, essa imagem aí que está aparecendo para vocês agora é um exemplo de duas retas paralelas, né? Observem que a gente escuta muito falar sobre retas paralelas também quando a gente fala de avenidas, né, de ruas. A gente diz assim, essa rua é paralela àquela outra rua. Por quê? Porque elas não possuem pontos em comum, né? Elas nunca vão se encontrar em nenhum ponto. E o que são retas concorrentes? Duas retas são concorrentes quando possuem um único ponto em comum, né? Um ponto aí de interseção. Então, as retas concorrentes, elas formam aí 4 ângulos, né, que são congruentes aí 2 a 2, ó. Então, quando um deles mede 90 graus, né, essas retas concorrentes são chamadas de perpendiculares. Então, quando essas retas se tocam em um único ponto, e nesse ponto elas formam, né, entre essas duas retas, um ângulo de 90 graus, então eu digo que essas retas, além de concorrentes, são chamadas de perpendiculares. Vocês estão vendo aí na imagem um exemplo de retas concorrentes, né? Observe que elas estão se tocando, aí a reta em laranja, né, e a reta em azul estão se tocando em um único ponto. Então vamos observar aí uma situação. Então, quando duas retas são concorrentes, os ângulos formados, eles podem ser classificados em adjacentes, né, ou opostos pelo vértice. Então, dois ângulos opostos pelo vértice, né, eles são sempre congruentes. Vocês vão ver isso em conteúdos posteriores. E dois ângulos adjacentes, eles são suplementares, né? O que são ângulos suplementares? São ângulos que, somados, têm o valor de 180 graus, né? Juntos, eles formam um ângulo de 180 graus, que é um ângulo raso, né? Adjacentes, porque eles estão um ao lado do outro aí, né? Nesse caso, gerando essa ideia aí de que juntos eles se complementam num ângulo de 180 graus. Além disso, duas retas perpendiculares, elas vão ser sempre concorrentes, né? Porque para elas serem perpendiculares, elas têm que ser primeiramente concorrentes, afinal elas precisam ter um ponto em comum. Mas nem sempre duas retas concorrentes, elas vão ser perpendiculares. O caso da figura que vocês estão vendo aí na tela, né, é um caso desse, né? A gente tem duas retas aí que são concorrentes, que se tocam em um ponto, mas elas não são perpendiculares entre si, ou seja, elas não estão formando um ângulo de 90 graus entre elas, tá ok? Vamos falar então sobre as retas coincidentes. O que são retas coincidentes? São aquelas que são iguais mesmo em todos os pontos. Quando elas
se tocam, né, em todos os pontos uma da outra. Então, quando todos os pontos da primeira também são pontos da segunda e vice-versa, né? É comum, inclusive, encontrar autores, né, que afirmam aí que duas retas coincidentes aí, elas sempre vão possuir dois ou mais pontos em comum, né? Então, esse tipo de relação vai ser baseado em um resultado da geometria, né, que diz que se duas retas possuem pelo menos dois pontos em comum, então todos os pontos da primeira também são pontos da segunda reta. Também nós podemos dizer, né, que duas retas coincidentes são na realidade uma única reta, né? Como a figura mostra aí pra gente, né? Então, quando uma está sobreposta da outra, se confundindo uma com a outra, certo? Vamos falar agora sobre a mediatriz de um segmento, gente. Quando uma reta ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a outra, há um segmento de reta, nós vimos o conceito de segmento de reta na aula passada, certo? Que é como se fosse um pedaço de reta aí, que a gente conhece seu início e seu fim, e que passa pelo ponto médio desse segmento, a chamamos de mediatriz. O que é o ponto médio de um segmento? Vamos retomar essa ideia aí. Ponto médio é aquele ponto que divide o segmento em duas partes congruentes, certo? Então, quando uma reta é perpendicular a um segmento, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com esse segmento e passa em cima do ponto médio desse segmento, chamamos então essa reta aí de mediatriz do segmento. Observem aí a mediatriz do segmento AB aí na figura, ó, gente. Vocês estão vendo aí? Estão vendo esse pontinho que aparece aí no centro do segmento AB? Esse pontinho é chamado de ponto médio, né? Esse ponto M divide o segmento em duas partes congruentes. Muito bem, então a mediatriz ela vai passar exatamente em cima desse ponto médio e observem que ela forma um ângulo reto, aí, um ângulo de 90 graus com esse segmento. Todos os pontos e segmentos, né, que fazem parte da mediatriz vão possuir exatamente a mesma distância das extremidades, né, dos segmentos. Ou seja, eles vão estar localizados dentro da reta, né, a uma mesma medida. Então é importante observar que, enquanto a reta é infinita, né, como eu falei para vocês anteriormente, o segmento de reta, ele é limitado por dois pontos de uma reta, né? Então, logo, o segmento ele vai fazer parte da reta, ele é como se fosse um pedaço da reta que eu conheço o começo e o fim. Bom, vamos falar então sobre a mediatriz dentro de um triângulo, né? Vamos entender como é que isso funciona, porque os triângulos, eles também possuem suas mediatrizes, certo? Não precisamente do triângulo, mas dos lados do triângulo, certo? Então, elas são as retas perpendiculares aí traçadas, né, que passam pelo ponto médio de cada um dos lados de um triângulo. Dessa maneira aí, ó, um triângulo ele vai possuir três mediatrizes diferentes, certo? Já que ele possui três lados. O ponto em que essas mediatrizes, né, essas três mediatrizes aí se encontram, se unem, é denominado de circuncentro, gente. Observem aí, olha, na figura que aparece na tela de vocês, o ponto D aí, né, no meio do triângulo, mais ou menos no meio aí, onde as mediatrizes estão se encontrando, certo? Então, as mediatrizes dos lados do triângulo, elas se encontram em um ponto, e esse ponto é chamado circuncentro. Então, exatamente nesse ponto, né, que está a mesma distância de cada um dos vértices desse triângulo, ele vai ser aí também o centro da circunferência circunscrita no triângulo, né? Circunscrita é aquela circunferência que passa por fora do triângulo, tocando em cada um de seus vértices. Então, vamos exercitar um pouquinho? Vamos observar, então, um exercício envolvendo essa ideia aí, né, de mediatriz que nós vimos até então. Então, vamos observar aí um terreno, ó, com o formato de um triângulo retângulo. Estão vendo aí o nosso terreno? Ele está dividido em dois lotes, ó, temos o lote 1 e o lote 2. Ele está dividido exatamente por uma cerca. Estão vendo essa cerca que aparece aí? Essa cerca ela foi feita exatamente na mediatriz da hipotenusa, gente. O que é a hipotenusa? A hipotenusa do triângulo, né? Nesse caso aí do nosso triângulo retângulo, vai ser o maior lado desse triângulo, né? Que fica exatamente na frente do ângulo de 90 graus. O maior lado do nosso triângulo retângulo, nesse caso aí, é o lado BC, estão vendo aí? Que começa lá no ponto B e termina no ponto C.
Então, esse lado aí é a hipotenusa, né, o maior lado desse triângulo. Vejam que essa cerca, né, que aparece aí, ela está posicionada exatamente na mediatriz desse segmento aí, que é chamado de hipotenusa do triângulo, né? Observem que a mediatriz, ela está passando em cima do ponto médio, né? Estão vendo aí o ponto M? O ponto M, gente, é o ponto médio desse lado, né? Divide esse segmento BC em duas partes congruentes, ok? Então, quer dizer aí que o lado BM tem a mesma medida que o lado CM, né? Porque essa mediatriz vai dividir esse segmento em duas partes iguais, congruentes. Muito bem. Então, isso são observações que nós fizemos aí na nossa figura. Observe também, gente, que nós temos aí as medidas, né, em vermelho de alguns segmentos aí, né, contidos nos lados do nosso triângulo, certo? Então, vamos ver o que a questão oferece mais pra gente. A questão diz que a cerca mede 3 metros, então vamos entender aí o que é a cerca. Ó. A cerca vai ser o segmento aí de reta que vai do ponto M até o ponto P, estão vendo aí? Aí observem o seguinte, a questão está pedindo para a gente determinar o perímetro do lote 1, perímetro do lote 1. Muito bem, de acordo com essas medidas que aparecem aí na figura. Vamos lembrar o que é perímetro? Perímetro, para quem não lembra, é a soma de todos os lados de uma figura. Muito bem, então se a gente quer o perímetro do lote 1, a gente vai querer o somatório de todos os lados do lote 1. Observem que o lote 1, gente, é representado por uma figura aí que é um quadrilátero, né? Uma figura que tem 4 lados. Então, a gente precisa aí somar o segmento AP, que mede 4 metros, certo? O segmento MP, que é o segmento aí do pedacinho aí que representa a cerca, né? Que a gente sabe já que mede 3 metros. A gente precisa somar o segmento CM, mais o segmento também AC, que mede 5 metros, certo? Então, isso vai trazer pra gente a ideia do perímetro. Muito bem, então vamos lá. Nós sabemos, né, que a cerca, ela representa a mediatriz dessa hipotenusa, certo? Já conversamos sobre isso. Então, logo, ela vai dividir esse segmento aí, né, em duas partes congruentes, certo? Muito bem. Então, sendo assim, se o segmento BM, né, que está lá no cantinho ali embaixo do nosso triângulo, mede 6 metros, ó, observem aí apresentada a medida dele em vermelho, o segmento CM também vai medir 6 metros. Nós já havíamos conversado sobre isso, certo? Porque essa mediatriz vai dividir esse segmento em duas partes iguais, né? Então, se o pedacinho lá mede 6 metros, né? Aí, na tela, nós temos o outro pedacinho lá do outro lado, né? Medindo 6 metros também, que é o pedacinho lá que representa o segmento de reta CM. Muito bem. Então, vamos lá. Sabendo que essa cerca mede 3 metros, como a questão informou, né? O perímetro do lote 1 vai ser dado pela soma de seus lados, certo? Então, temos aí perímetro, né, pesão, igual a 3 metros da cerca, mais 6 metros aí, né, lá em cima, observem aí na figura, mais 5 metros, né, lá do lado AC, mais 4 metros do lado AP. Somando tudo isso, então, nós temos 18 metros. Muito bem, então, com isso, a gente conseguiu resolver a nossa questão. Então, vamos retomar o que a gente viu hoje? Hoje nós estudamos então sobre as posições relativas entre duas retas coplanares, certo? E também sobre a mediatriz de um segmento de reta. Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula, né? Que você tenha conseguido absorver esses conhecimentos. E para mais informações a respeito desses conteúdos, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque e sempre conte com o seu professor aí da sua escola, né? Para tirar suas dúvidas. Então fique com a gente nas próximas aulas também e até mais!